Se a gente parar para observar, as pessoas hoje, elas estão andando tão perdidas. São tantas perguntas que a pessoa não encontra a resposta. Mas se você parar para pensar, 90% dos nossos problemas, quem causa somos nós mesmos. Situações que, se a gente tivesse agido diferente, tivesse tido um outro comportamento, a gente não estaria vivendo aquilo. Mas o ser humano anda tão perdido que ele não sabe o que fazer. Mas o propósito de Deus não foi esse. Não foi para que o ser humano vivesse sem rumo, sem direção, perdido nesse mundo, mergulhado em tantas perguntas que ele não encontra a resposta. O projeto de Deus não foi esse. Olha o que um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, um dos, chamado Salomão, ele falou. Olha que sabedoria diz aqui. Tudo o que eu aprendi, tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Depois de toda uma vida, ele chegou à seguinte conclusão: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. O caminho de Deus é direito, e Deus fez o homem para andar nesse caminho direito. Mas o homem complica tudo. Deus orienta que o homem vá para uma direção. Ele não quer a direção de Deus, ele quer a direção dele. Deus determina que seja feito de um jeito, ele não quer que seja feito do jeito que Deus determinou, ele quer fazer do jeito dele. E toda vez que a gente decide fazer do nosso jeito, da nossa vontade, a gente acaba complicando aquilo que é simples. A pessoa está diante da mentira e da verdade, mas na mentira ela acha que ela vai perder, que ela vai ser prejudicada, mas ela escolhe o caminho da mentira. E o mais simples era falar a verdade. Você fez isso? Fiz. Aconteceu isso? Aconteceu. Mas não. A pessoa escolhe o caminho da mentira, e aí vai ficando complicado, porque mentira é o seguinte: para esconder uma coisa, você tem que inventar outra, e inventar outra, e inventar outra, e daqui a pouco a situação vai ficando cada vez mais complicada. Era simples de resolver, era só dizer, fiz, aconteceu. Quando no paraíso Deus perguntou para Adão: vocês estavam onde? Porque todo dia à tarde Deus caminhava no jardim com o homem e a mulher. Todo dia à tarde. E ele chega numa tarde, cadê Eva? Onde está Adão? A ponto de Deus ter que chamá-los. Mas Deus já sabia tudo o que tinha acontecido, ou não? Era só o ser humano dizer, nós fizemos aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Mas um ficou jogando para o outro. Adão disse, não fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. O culpado não sou eu, o culpado é ela. Foi para Eva. Eva disse, não, mas a culpa também não é minha não. É a serpente que o Senhor colocou no jardim. Era simples de resolver. Era só dizer o seguinte, tem compaixão de nós. Porque a gente errou. Mas o ser humano faz o simples. Fica complicado. Nessa era agora de tecnologia, de inteligência artificial, foi feita uma pesquisa sobre as 8 perguntas mais feitas para a inteligência artificial. Coloca na tela, por favor. As 8 perguntas, volta. As 8 perguntas mais feitas por humanos, segundo o chat GPT. 8ª, como posso ter sucesso na vida? O ser humano perguntando para uma máquina. O ser humano perguntando para o computador. Olha onde nós paramos. Olha a que ponto o ser humano chegou. 7º lugar, qual é o significado do sofrimento? 6º lugar, o que é amor? O ser humano perguntando para a máquina. O que é amor? 5º lugar, como posso
ser feliz? Quarto lugar, o que acontece após a morte? Terceiro lugar, existe um propósito para a existência? Segundo lugar, qual é o sentido da vida? Primeiro lugar, quem sou eu? O ser humano perguntando para um computador. O ser humano hoje está perdido. As pessoas estão mergulhadas em tantas perguntas que, como ela não encontrou resposta em A, B ou C, agora ela está perguntando para uma máquina, ela está perguntando para um robô. É simples a resposta, mas a gente complica tudo. E na continuação, lá em Eclesiastes 3:11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Essa palavra responde todas aquelas perguntas. Por que a pessoa hoje se vê tão perdida? Porque tem um pedaço aqui no ser humano, tem uma parte no ser humano chamada eternidade. Como que você vai conseguir suprir a eternidade com aquilo que é passageiro? Tem gente que vivia dizendo o seguinte: eu estou assim triste porque eu não tenho trabalho. Daqui a pouco ela consegue um trabalho e ela continua triste. Ah não, o que está faltando agora é eu conseguir ter alguém, porque ninguém merece viver sozinho, ninguém nasceu para viver só, então eu tenho que arrumar alguém, um marido ou uma esposa, eu tenho que ter alguém. E daqui a pouco ela está casada e infeliz, continua com aquele buraco na alma. Tem gente que diz: não, a questão não é essa, eu tenho que fazer mais uma faculdade, e ela faz mais 2, 3 faculdades, e ela continua triste, e a pessoa não entende, por que ela busca se preencher com tudo, e nada preenche a alma dela, porque Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Por isso que tem gente que tem tudo, e ainda continua vazia. Por isso que tem gente que as pessoas ainda falam: meu Deus, você tem uma família toda, como é que você tem depressão? Você tem família, você tem trabalho, você tem saúde, você tem tudo. Como é que você pode dizer que você é triste? Porque nada dessas coisas que nós citamos é do tamanho da eternidade. Para preencher esse buraco, esse vazio, só aquele que é eterno. Só Deus. Só Ele é do tamanho da eternidade. Então só Ele pode preencher esse pedaço que falta dentro de você. Então, se você está cheio de perguntas, cheio de questionamentos: por que acontece isso comigo? Por que eu não consigo ser feliz? Por que nada na minha vida dá certo? Por que eu não me realizo em nada? É dentro. Você pode buscar toda a felicidade do lado de fora, você vai conseguir adquirir coisas, você vai acumular bens, só que esse buraco ainda vai continuar, porque nada de fora consegue preencher aqui, só Deus. Então, se você diz assim: eu quero ter significado na vida, é simples, é só o dono da vida está dentro de você. O que eu faço para ser feliz? A resposta é simples, é a gente que complica tudo. Busque o dono da felicidade para dentro de si. Se isso acontece, suas perguntas caem por terra, e o buraco que tinha na sua alma acaba, porque aquele que é eterno preencheu esse buraco chamado eternidade que mora dentro de você.